E convido ao palco a Cristina Borja Reis, secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda, que ela vai falar sobre o tema Taxonomia Sustentável Brasileira. É isso aí. Você está com a palavra, Cristina. Fica à vontade. Tudo bem, gente? Boa noite, é um prazer estar aqui. Já faz umas 2 horas que eu cheguei, estava ali no fundo, ouvindo, resolvendo pelo celular alguns perrengues lá na fazenda, mas também muito contente em ouvir como a pauta ESG é levada a sério por todos vocês aqui, o compromisso. Nossa, eu ouvi coisas aqui que me deixaram assim muito contente com relação à seriedade na pauta da diversidade, né, da transformação ecológica necessária, no compromisso com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o planeta, né, e com as pessoas. Então, eu acho que é nesse espírito que a Fazenda vem atuando, junto com o governo. Muito se disse sobre como o governo está cheio de desafios. E, antes de entrar na taxonomia, né, sendo do Ministério da Fazenda, Secretaria de Política Econômica, eu não posso deixar de deixar algumas palavras com relação a esse mês. Mês em que muitas entregas foram feitas em diversas pautas estritamente econômicas ou econômicas sociais, ambientais e climáticas. Começando, então, pelo G20, né, que acabou de fazer uma referência aqui ao comunicado. O G20 trouxe inovações muito importantes para a pauta mundial de transição climática. Na Fazenda, a gente usa a palavra transformação de propósito, porque aqui para o Brasil, para outros países em desenvolvimento, não se trata apenas de uma adaptação, mas sim de aproveitar essas oportunidades de descarbonização para adensar tecnológica e produtivamente o tecido econômico, né, o tipo de tarefa realizada, a inserção desses países nas cadeias de valor, gerando emprego de qualidade, combatendo desigualdades e problemas estruturais muito grandes, como a fome, né, e a pobreza. Então, um dos grandes temas do G20 foi justamente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a taxação de super ricos. E aí a gente encontra coerência nesse discurso com as medidas domésticas, né? Mas, antes de falar delas, também passando pela COP, houve uma mesa aqui, a Carol, eu sou super fã dela, fez um resumo gigantesco, né? Ela atuou com a gente ali na revisão da Política Nacional de Mudança Climática, na PNMC, e ela fez um resumo muito bom. Então, assim, o Brasil vai para a COP, ou melhor, a COP vem para o Brasil e a gente chega em Belém com uma agenda muito grande a ser feita. E aí eu acho que a gente tem que aproveitar a experiência do G20 Social e de todos os grupos que apoiaram as discussões, né, das 2 trilhas de Sherpa e financeiras do G20. Seja o B, eu brinco, todas as letras, o B20, o O20, o S20, o P20, o T20, todos esses trazem contribuições imensas, e eu acho que para a COP também já tem uma grande vontade e também ansiedade, hoje eu vou até me empolgando, assim, da sociedade, do setor privado, do setor financeiro não financeiro, das ONGs, das universidades, dos trabalhadores, trabalhadoras, participarem desse processo, né? Então, a gente vai para a COP com uma agenda bastante importante, já que, como foi dito aqui, houve uma espécie de fracasso, né, na COP em Baku, e temos que recuperar tempo perdido, e aí acho que a agenda de financiamento é muito importante, né? Na COP de Baku, para nós da Fazenda, houve lançamentos importantes, né? Então, houve uma divulgação do Pacto pela Transformação Ecológica, que é uma experiência muito interessante, em que os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, se unem para levar à frente algumas pautas. Se não me engano, são 26 medidas, e uma delas o mercado de carbono. E aí vem, né, então, aprovado no Senado, após uma longa espera, desde fevereiro, esperando, né, o projeto 182 ser pautado, foi aprovado no dia 13 de novembro, no Senado,
na Câmara no dia 19 de novembro. Então, essa é uma conquista histórica, são quase 10 anos de que, né, começou lá pelo projeto de lei em 2015, conforme ele foi apensado, 2148, em que esse tema vem sendo debatido, né? E eu tenho a responsabilidade de ter liderado, né, todos os debates técnicos com relação ao mercado regulado de carbono, que, afinal, se tornou mercado de carbono mesmo, porque ele versa tanto pelo voluntário, sobre o voluntário, quanto sobre o regulado. E eu considero que o texto, afinal, aprovado é bastante equilibrado. Ele traz um justo consenso, haviam muitos interesses ali em disputa, mas a gente concluiu que, principalmente no mercado voluntário, é um espaço muito grande para crescer, para diferentes tipos de programas, de projetos, seja da iniciativa pública, seja da iniciativa privada, seja em terras de áreas da União, seja programas dos estados, jurisdicionais, como foi anunciado na COP o do Estado do Pará, e assim por diante. E no que tange o regulado, é uma grande oportunidade aí de descarbonizar com inovação tecnológica, gerando um outro perfil de emprego e alimentando, né, esse mercado voluntário de projetos sustentáveis em florestas, na agricultura, na energia. Então, assim, foi uma alegria, um alívio, vou dizer assim pessoalmente, a aprovação na semana passada do mercado regulado de carbono, um esforço coletivo muito grande em que não só de governo, vários ministérios se empenharam ali, mas de sociedade, dado todos os debates e aqui eu acho que na Brasca teve uma mesa sobre isso, essa eu não consegui escutar, mas sim já se tem uma perspectiva grande, né, do potencial de negócios que esse mercado regulado de carbono vai nos trazer. A outra boa notícia, então, foi o lançamento da taxonomia sustentável brasileira para consulta pública, e é sobre ela que eu vou falar aqui. Também um trabalho denso, né, que envolveu mais de 300 pessoas, e minha missão é trazer um pouquinho sobre ela. Mas, antes disso, vou dizer também sobre o pacote, né, o pronunciamento que o ministro Haddad fez essa semana, tinha um compromisso de revisão de gastos, e essa resposta foi dada, né, da ordem de 70 bilhões, mas também trouxe uma visão de redistribuição através da revisão do imposto de renda, né, com a isenção para aqueles que recebem até R$ 5.000, mas, por outro lado, com um aumento aí de contribuição por parte dos mais ricos, assim, em coerência com o discurso do G20, que era o que eu vinha, né, querendo trazer esse arco. Então, a atuação do governo, do Ministério da Fazenda, em particular, tem sido bastante coerente, tanto do ponto de vista internacional quanto nacional. E essa mudança que a gente vê de futuro, né, ela requer, claro, um compromisso com as contas equilibradas, um regime macroeconômico sustentável e sustentado, e que seja coerente com as políticas de desenvolvimento sustentável, né? Então, com tudo que abrange a economia, a sociedade e o meio ambiente. E é nesse espírito que, depois da reforma tributária, depois do novo arcabouço fiscal e dessa revisão, o Ministério da Fazenda vem atuando com o plano de transformação ecológica. E, antes de falar dele, só mais a parte grande, a reforma tributária também é um grande avanço, né, desse governo, uma conquista da sociedade esperada há 30 anos e que contribui aí para a dinamização da nossa economia, da operação das empresas e da forma de se planejar também o investimento, né? A reforma tributária ela pode muito bem contribuir para o aumento do investimento produtivo no país, que é o que a gente precisa para, de fato, gerar oportunidades de emprego, de renda, de negócios. Bom, quanto ao plano de transformação ecológica, é uma visão de um novo paradigma econômico, financeiro, tecnológico, mas também cultural para o nosso país, em que se muda a perspectiva do crescimento econômico, sempre conciliado com o combate a desigualdades e com a sustentabilidade. E aí o combate a desigualdades é um aspecto muito importante, porque não se refere apenas à desigualdade de renda, né, entre as pessoas, mas
em termos médios, mas também olhando para as interseccionalidades, para os grupos de pessoas, para gênero, para raça, para os territórios, para as regiões. Então, o Plano de Transformação Ecológica tem essa visão, ele se estrutura em 6 eixos, mas ele consiste, essencialmente, em um conjunto de instrumentos, ou melhor dizendo, de incentivos econômico-financeiros, que podem ser da ordem de financiamento, regulatórios, fiscais ou tributários, ou mesmo administrativos, operacionais, de monitoramento. Tá, eu estou dizendo isso porque, às vezes, né, me perguntam, mas, nossa, qual a conexão com a NIB, a Nova Indústria Brasil? Qual a conexão com o Plano Clima? Qual a conexão com o Plano de Transição Energética? Com o novo Programa de Aceleração do Crescimento? São tantos programas e planos liderados por pastas diferentes, né, na esplanada. Então, o Plano de Transformação Ecológica ele se coloca como uma base, né? Ele traz aquilo que é o papel da Fazenda, como enquanto Ministério Meio. Trazer esses incentivos, esses instrumentos dessas naturezas que eu acabei de falar, vou reforçar, de financiamento, regulatórias, fiscais, tributárias, para as diferentes iniciativas de uma forma coerente, coesa, né, com a mesma visão de sustentabilidade e relacionada diretamente ao equilíbrio macroeconômico. Tá? Então, essa é a ideia do Plano de Transformação Ecológica. No eixo de finanças sustentáveis estão os títulos soberanos sustentáveis, o Plano Clima, que aqui foi mencionado, o Ecoinvest, o mercado de carbono e a taxonomia. Então, vamos para a taxonomia, que eu também não quero, né, perder muito tempo, que essa aqui é a ideia. Deixa eu ver se está passando legal aqui. Certo. Então, um pouquinho das etapas de desenvolvimento da taxonomia. E, gente, estou vendo já tirando foto, podem ficar despreocupados, essa apresentação vai ser disponibilizada para todo mundo. Hein, Pablo, por favor, depois me ajuda a distribuir. Tá? E eu comecei tão já aqui na pressa, acabei esquecendo de agradecer o convite. Aqui, em nome do Pablo, agradeço a Abrasca pelo convite. E vamos lá. Etapas de desenvolvimento. Então, quando se iniciou o governo, no ano passado, e a gente já começou a planejar a transformação ecológica, a taxonomia foi colocada como uma das prioridades, e a nossa subsecretaria assumiu essa responsabilidade através da formação de grupos de trabalho, de discussões com outros ministérios, mas, principalmente, com os órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional e o BNDES, ou seja, Banco Central, CVM, Previc, SUSEP. Né? Então, ao longo de alguns meses, de abril a agosto, se elaborou o que seria um roadmap, o plano de ação da taxonomia. Não sei se vocês chegaram a contribuir, eu imagino que sim. Em setembro e outubro, houve uma consulta pública sobre o plano de ação e ele foi lançado na COP Dubai, 28, né, em dezembro do ano passado. Em março, se publicou o decreto que instituiu a governança da taxonomia sustentável brasileira, que tem como pleno, né, no seu máximo, eu vou explicar isso, o Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira, que é o CITSP, e ele, a partir dos seus grupos de trabalho, possibilitou aí o desenvolvimento da taxonomia. Foram alguns meses, de abril a novembro, né, um período bastante exíguo, né, comparando com outras experiências internacionais. Na União Europeia, a taxonomia levou 6 anos para ser feita, mas a gente sempre diz que, apoiado em ombros de gigantes, né, com as taxonomias nacionais, por exemplo, da FEBRABAN, do BNDES, já em movimento, e as taxonomias internacionais também. Eu vou falar mais um pouquinho breve, assim, só não vou adiantar os slides. E aí, a taxonomia entra para consulta pública agora, no dia 16. Ela foi lançada oficialmente na COP de Baku, 29. E anteontem, teve um evento também de lançamento lá na SPE, por ocasião do aniversário da Secretaria de Política Econômica. E ontem, que tinha um viés mais de finanças sustentáveis. E aí, sim, ontem, um outro lançamento no SEBRAE, com um viés já apresentando os setores, os trabalhos setoriais e o trabalho do grupo de desigualdades. Então, nós teremos 2 fases nessa consulta pública.
A primeira, ela vai trazer a metodologia da taxonomia, principalmente de seleção das atividades, os seus critérios de mitigação, as salvaguardas gerais, e, no caso do grupo rural, também já traz também critérios de adaptação. Depois, na segunda fase, de fevereiro a março, nós vamos incluir os thresholds, né, os limites de referência para os critérios de mitigação, quando aplicáveis nos setores, as salvaguardas de cada um dos setores e os critérios de adaptação. Tá? Pode ser que haja uma ou outra também alteração, mas então é uma longa consulta pública em que a gente espera uma grande contribuição de diferentes stakeholders, ou melhor, partes interessadas da taxonomia, para que ela seja publicada, né, finalizada, a sua primeira versão em julho de 25, e a gente chegue na COP já com essa taxonomia pronta. Agora, eu tenho enfatizado, é a primeira versão. Né? Não estão todas as atividades econômicas ali analisadas, algumas foram priorizadas de acordo com a metodologia, e também nem todos os objetivos da taxonomia foram priorizados nessa fase. Né? Vamos a eles. Então, em primeiro lugar, assim, em resumo, a taxonomia pretende o quê? Pretende 3 coisas: desenvolvimento sustentável, adensamento tecnológico, né, naquele sentido que eu vinha dizendo, de trazer maior valor adicionado para as cadeias produtivas nacionais, em diferentes elos, atividades e tarefas dessa cadeia, já que a gente não fala mais somente em etapas. Né? E terceiro é combater greenwashing, né? Então, um fluxo, uma base para a produção de informação confiável dos fluxos de finanças sustentáveis, e aí a partir de características de transparência, integridade e uma visão de longo prazo para a atividade econômico-financeira. Bom, aí a taxonomia nossa, de acordo com o plano de ação e a consulta pública, escolheu 7 objetivos climáticos e ambientais e 4 objetivos econômicos e sociais. Está bem pequenininho aí para vocês, eu vou ler aqui rapidamente. Então, temos mitigação da mudança do clima, adaptação às mudanças climáticas, proteção e restauração da biodiversidade e ecossistemas, uso sustentável do solo e conservação, manejo e uso sustentável das florestas, uso sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos, transição para a economia circular e prevenção e controle de contaminação. E aí, entre os econômicos e sociais, temos geração de trabalho decente e elevação da renda, redução das desigualdades socioeconômicas, considerando raça e gênero, redução das desigualdades regionais e territoriais e a promoção da qualidade de vida através do acesso a serviços sociais básicos. Em preto estão os objetivos que foram priorizados nessa primeira fase, tá? Mitigação, uso sustentável do solo, redução de desigualdades de gênero e raça e regionais, e também adaptação às mudanças climáticas, mas que vão entrar no segundo momento da consulta pública, ali em fevereiro. E a gente vai passar dezembro e janeiro debatendo melhor a adaptação, porque também dependia do plano de adaptação que está dentro do plano clima, que estava em consulta pública, e isso é um cuidado muito grande que a gente tem de manter a coerência entre esses diversos planos, como eu vinha dizendo. Bom, então, como vocês já podem ver, assim, os objetivos da taxonomia sustentável brasileira, eles inovam, principalmente no campo econômico e social. É a primeira taxonomia mundialmente que inclui critérios para combater desigualdades raciais. Né? A do México tem desigualdade de gênero e a nossa tem desigualdades raciais. Ontem, no evento no SEBRAE, as colegas do Ministério da Igualdade Racial, né, a Thaís, principalmente, trouxe, né, a importância histórica dessa inclusão e a sua consonância com o lançamento do ODS 18 por parte do Brasil. Né? Então, no G20, oficialmente, nós já temos o ODS 18, que é o de igualdade racial, étnico-racial, e que já tem as suas próprias metas e indicadores. Bom, aí, olhando para os setores incluídos na taxonomia, ela segue a classificação nacional das atividades econômicas, nesse primeiro momento, e já vou responder. Mas
E a transversalidade, e o caso do ciclo de vida, e como é que fica as cadeias produtivas. A gente pode, depois, no segundo momento, fazer uma tradução para um reagrupamento. Inclusive, isso está para a consulta pública. Por favor, opinem bastante sobre isso, porque a gente tem recebido muito essa demanda. Olha, KNAI não resolve para mim. Então, o que resolve? Precisamos entender. Tá? Mas tínhamos que começar, e como a taxonomia também vai e pode orientar as próprias políticas públicas que se organizam, em sua maioria, pelos KNAIs, ela tinha que ter essa aderência. Né? Então, temos aqui incluídos as KNAIs A a F, né, o setor rural, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, as indústrias extrativas, as indústrias de transformação, eletricidade e gás, água, esgoto, resíduos e descontaminação e construção. Além disso, os serviços de transporte, construção, bom, a gente pode pensar serviços também, transporte, armazenagem e correio, e os serviços sociais para qualidade de vida e planejamento. Então, aqui também vou ressaltar algumas inovações brasileiras. Olhar, encarar o setor rural, que outras taxonomias não fazem, e a indústria extrativa, considerando a importância desses dois setores para a nossa matriz produtiva, né? Também para as nossas exportações. Alguém perguntou, acho que na primeira mesa, mas nós vamos ser sempre exportadores de commodities? Né? Então, bom, veja, o objetivo da taxonomia é justamente o adensamento tecnológico, né? Fazer com que a gente evolua, né, dê esse upgrade aí nas cadeias de valor e passe aí para as indústrias de beneficiamento desses recursos naturais e também os serviços de inteligência atrelados a elas. Tá? Então, sim, incluímos o setor rural, incluímos a indústria extrativa, incluímos, aí dentro de serviços, 3 grupos principais. E um deles é a primeira vez também entre as taxonomias nacionais, que é o turismo. Né? Então, o turismo é um setor muito importante para o Brasil, tem um potencial grande, tem uma relação direta com a sustentabilidade, e é por isso que ele está incorporado junto com TICs, né? Tecnologias de informação e comunicação, onde se inclui, por exemplo, a discussão dos data centers, e com o planejamento urbano, que é a atividade essencial que vai nos levar a esse desenvolvimento do que se chamam as smart cities, né, as cidades sustentáveis, daí por diante. Bom, e para cada um desses setores, então, foram escolhidas as atividades econômicas prioritárias e, para elas, desenvolvidos os critérios. E aí são, basicamente, 3 formas de se olhar. Primeiro é a contribuição substancial dessa atividade econômica para um daqueles objetivos. Segundo é o do no significant harm, que é, ou seja, não prejudicar significativamente os outros objetivos. E depois cumprir os requisitos de proteção socioambiental e social, né, que são as salvaguardas mínimas. Para a eleição... Deixa eu ver se tem um slide de metodologia aqui, ou eu falo. Não tem. Para a eleição dessas atividades na metodologia, foram considerados as seguintes variáveis: a importância para a produção nacional, para o emprego nacional, para a complexidade econômica das exportações, para emissões, claro, né? Então, a taxonomia justamente está olhando para a descarbonização, pegou os setores que mais emitem, a interoperabilidade com outras taxonomias nacionais e internacionais, ou seja, se essas atividades econômicas constam nas demais taxonomias, e a prioridade para as políticas públicas, considerando que, às vezes, uma atividade pode ser ainda muito pequena, em termos de peso no PIB e no emprego, mas pode ser um setor de vantagem competitiva para a economia, como, por exemplo, no campo da transição energética, como o SAF, como o hidrogênio de baixo carbono, né, e daí por diante. Então, esses foram os critérios da metodologia para a eleição de atividades, e depois, para cada uma delas, se analisaram esses 3 critérios que eu acabei de mencionar. Então, passando muito rapidamente pela governança, gente, é importante mostrar tudo isso para vocês entenderem o trabalho que foi de diálogo, de construção nessa taxonomia, tá? E que continua sendo. Então, isso aqui é a primeira etapa. Então, no Comitê Interinstitucional, são mais de 20 ministérios, os reguladores do Sistema Financeiro Nacional e o BNDES.
Há um comitê supervisor que organiza os trabalhos dos grupos técnicos setoriais, ou seja, garante o cronograma, garante a consistência e a coesão. E aí são 10 grupos técnicos setoriais e temáticos liderados por diferentes ministérios, atentos às suas competências. Gente, é preciso destacar aqui o grande compromisso e esforço dos membros de toda essa governança. Nós estamos falando aqui no governo de 38 órgãos e de 247 pessoas, no secretariado de 2 organizações que deram muito apoio técnico, que é a Cooperação Alemã GIZ e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, são 9 pessoas, e 46 consultores especializados para esses grupos, né, incluindo os da Embrapa, para o Grupo Rural, né, pessoas altamente qualificadas que nos ajudaram aí na definição técnica, além da sociedade civil, porque existe esse comitê aqui que está no canto direito, que é o comitê consultivo, em que participam 18 entidades. E dessas entidades são representativas das partes interessadas da taxonomia, e aí temos mais 47 pessoas. Então, eu vou correr um pouco aqui, porque já me apontaram 5 minutos, e eu vou mostrar um pouco a taxonomia. Então, vocês já entenderam a estrutura, os princípios são técnicos, coesão, coerência, proporcionalidade, olhando diferentemente para as empresas de micro, A, grande porte, e assim por diante. E o que temos ali naquele QR Code da consulta pública, que está disponível na plataforma Participa Mais Brasil, do governo, são 13 cadernos técnicos. Eles têm diferentes números de página, mas somados dão quase 400 páginas para serem analisados. Em relação a cada um desses cadernos, tem um questionário. Então, quem participa da consulta pública, atenção, tem que se cadastrar lá no SouGov e aí responder ao questionário relativo a cada um dos cadernos. Mas a gente entende que essa não é a única forma de participação, e é por isso que também vamos receber PDFs, vamos dizer assim, documentos de quem se, né, principalmente das associações, né, daquelas que abrigam diversos membros, com a sua posição sobre esses diferentes temas aqui dos cadernos. Então, vou destacar aqui na Abrasca, acho que é de especial relevância, a leitura do caderno de MRV, de monitoramento, né, relato e verificação, mas estão aí todos os cadernos que vão justamente, ali, eu não sei como ele chama, discutir a dupla materialidade, né, para consecução aqui na taxonomia. Bom, então, o MRV ele é constituído, só para dar uma ideia aqui, né? Tem o Conselho Interinstitucional de Taxonomia Sustentável Brasileira, o secretariado, e hoje participam, né, desse grupo, principalmente a CVM, Bacen, SUSEP, Previc, mas não somente, tá? Tem outros ministérios e o BNDES, aliás, liderando o BNDES também, esse grupo técnico de MRV. E aí temos dentro desse olhar os sistemas e fontes, né? Teremos um olhar no primeiro momento de implementação da TSB, que vai contemplar especialmente as companhias abertas, os fundos de investimento, as ofertas públicas e as instituições financeiras, e num segundo momento as seguradoras, as entidades abertas de previdência complementar e as entidades fechadas de previdência complementar, mais as companhias fechadas, tá? Os sistemas para companhias fechadas. Aqui tem um breve calendário aqui do relato. Tem um diagrama como esse para relato, para monitoramento e para verificação. Então, uma vez aprovada, revisada, a partir dos comentários da consulta pública à taxonomia em julho do ano que vem, começa uma fase piloto. A gente não estabeleceu um número de meses de ano. Vocês estão vendo que aí está T1, T0, T1, T2, T3, T4, que é justamente para opinar. Eu já estou dizendo que eu sou a chata do calendário, né? Porque todo mundo fala, não, isso tem que ser feito gradual, mas nós temos que fazer, tem que ter um prazo, né? No plano de ação tinha um prazo de tornar a taxonomia mandatória já em 26.
E falo aqui abertamente, teremos que revisar, já foi revisado, aqui não apareceu 26, a taxonomia como mandatória, justamente porque as instituições falaram, aí é rápido demais. Mas a gente precisa definir esses T's. E aí conto com vocês também para participar desse debate. Tá? O debate, eu vinha falando, além de poder mandar os seus documentos, nós vamos ter uma série de audiências públicas, que são organizadas, inclusive, pelas entidades que participam do Comitê Consultivo da Taxonomia. Para vocês terem uma ideia, serão pelo menos 40 audiências públicas a partir desse mês de dezembro até fevereiro, março, sobre os diferentes temas, em diferentes regiões, com diferentes focos. E aí, mais uma vez, faço convite para a Abrasca para participar ativamente desse debate, principalmente no que se refere ao MRV, aí juntamente, acho que a FEBRABAN e a Ambima, que já tem aí uma propositura de 3 audiências sobre o tema, que agora não lembro de cabeça o tema das 3. Mas, na fase piloto da governança, né, do relato da taxonomia, teremos uma avaliação para adaptação dos normativos. E aí vocês vão me perguntar, vai ter lei? Vai ter projeto de lei? Vai ser resolução dos reguladores, né, vai ser portarias do CMNE. Isso vai depender um pouquinho de como nós conseguimos ajustar tudo isso e formar o sistema de MRV. Mas o que eu posso dizer é que haja projetos de lei sobre taxonomia no Congresso, pelo menos 2. E aí a nossa intenção é harmonizá-los. Tá? Necessariamente não precisaria do projeto de lei, mas, por outro lado, ter uma lei dá um respaldo para algo que é um projeto de Estado e que é um documento vivo, né? Um sistema de classificação que vai ser continuamente atualizado. O tempo eu estou acabando mesmo. Então, a gente precisa decidir como que vão ser esses normativos adaptados e as vinculações deles à TSP, né, como que isso vai afetar os modelos de reporte nessa fase piloto e depois na adaptação dos normativos. Aí tem todo o desenvolvimento do portal do MRV, que é a plataforma de dados para centralização do reporte, a preparação para a inclusão de demais segmentos e aí a operacionalização desse portal. Então, tem um tempo de adoção voluntária, e aqui a gente conta muito com as empresas de capital aberto, e depois ela se tornar, depois ainda indefinida essa data, obrigatória. Então, eu estourei o tempo, mas eu acho que eu acabei. Aqui, ó, voltou. Então, nem passa o próximo. Mas esse é o último slide mesmo. É um breve panorama. Vocês desculpem a pressa. Vocês viram que eu mal encostei aqui, porque eu tinha muita coisa para falar mesmo em meia hora. Mas agradeço muito a atenção, gente. Obrigada. Sim. Secretária, primeiro, parabéns pela aprovação do projeto de lei do mercado de carbono. Eu acho que, junto com o S1 e S2, isso acaba criando materialidade, transformando operações reais. Uma coisa que eu queria que a senhora pudesse dar um pouco de luz para a gente. A criação desse mercado não é nada trivial. Você está falando de criação de direitos de propriedade, mecanismos de transação via mercado de capitais. Isso é muito legal, muito poderoso e também muito complexo. Deve requerer uma regulação, uma regulamentação. Temos ainda a sanção para acontecer ainda na próxima semana, se eu não me engano, é o prazo. Até 13, né? Como é que a senhora vê o cronograma disso, desta implantação do mercado, especialmente na perspectiva do governo federal, que agora se torna o regulador disso? Obrigada, Pablo. Agora você me chamou de senhora, eu vou ter que te chamar de senhor e a gente vai seguir. Olha, então vai para a sanção até dia 13 de dezembro. E aí o próprio projeto de lei, no artigo 50, estabelece as fases de implementação, né? Então, são 12 meses mais extensíveis para mais 12 meses para a própria regulamentação, 2 de monitoramento, porque as empresas começam a mandar os seus relatos, e aí outros 2 para sim formar o Plano Nacional de Alocação e começar com
locações gratuitas. Eu acho que a pergunta é mais sobre esses próximos 12 meses, que são muito ativos. Eu sempre disse, a aprovação é só a primeira, né, foi difícil, e agora vem mais coisa mais difícil ainda, que é toda essa regulamentação. E algumas delas já são para agora, ITMOS, registro, e a definição do órgão gestor. Né? E para a definição do órgão gestor, está em avaliação. Existe, então, esse grupo de trabalho que está instituído dentro do SIM, né, que é o Conselho Interministerial da Mudança Climática. A diretiva, né, a preferência, seria por uma nova agência regulatória para o carbono. E eu tenho dito, isso não é ainda uma decisão da Presidência da República, né, mas que poderia, sim, ser abrigada no Ministério da Fazenda, esse órgão gestor. Então, acho que respondi a primeira parte. Né? Mais alguma pergunta? E eu vou responder essa, e acho que eu vou ter que ir, porque o meu voo é às 20, e o trânsito está difícil, né? A gente vai. Bom, primeiramente, parabenizar pela apresentação. Eu tinha algumas dúvidas, acho que talvez vocês tenham esclarecido, mas eu vou fazer as perguntas até para, talvez, confirmar entendimento. Né, em relação à aplicação, né, obrigatória, então, está previsto, né, não definido exatamente quando, antes era 26, mas uma obrigação. Eu estou entendendo que essa obrigação será de fazer um relato, um reporte ali num sistema que o próprio Ministério vai disponibilizar. E essa obrigação será das empresas de capitais abertos, mas talvez extensivo a outras entidades. E, complementando, haverá alguma interface, eu sei que está em construção ainda, mas alguma interface com S1 e S2, né, com essa outra obrigação, e com, né, a prática que já tem no mercado de várias empresas com frameworks, né, de finanças sustentáveis, captações sustentáveis por meio de debêntures, né? Qual que será essa interface? Sim, a interface deve haver, né, com o CVM 193 também. A gente vai buscar isso de uma melhor forma, e aí está em discussão, inclusive, na própria consulta. E respondendo à sua pergunta, assim, nesse primeiro momento estão as companhias abertas listadas, considerando excluídas as de menor porte, e aí, de acordo com a lei de 76 e suas atualizações, as companhias abertas não listadas e companhias fechadas. Tá? Então, eu acho que esse é o calendário inicial. Exato. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. E aí, no caderno, tem toda uma descrição sobre as instituições financeiras S1 e S2 e como que a gente vai harmonizar esses regulamentos normativos. Ainda está um pouco indefinido, faz parte do processo, e eu acho que é isso que a gente tem que discutir agora. Existe a intenção. Quando foi lançado o decreto da governança, né, inclusive, foi lançado também uma carta conjunta entre Banco Central, CVM, Ministério da Fazenda, Previc e SUSEP, em que os presidentes assinavam dizendo: nós temos o mesmo compromisso de visão de finanças sustentáveis para a transformação ecológica, a intenção temos experiências diferentes acumuladas, muitas delas aprendendo uma com as outras, a gente sabe que isso acontece, Banco Central com o CVM, Previc com o SUSEP com o Previc, e assim por diante. Mas, agora, como isso vai ser operacionalizado, inclusive como que vão ser os relatórios de transição das empresas, tudo e como que combina com o IOSCO. Então, assim, a gente está... tem um universo grande aí, mas o bom é que eu acho que o sentido, assim, uma vez estabelecidos os critérios, né, para o setor produtivo, isso vai facilitando essa materialidade também da financeira e a de impacto. Mas a verdade é que ainda dá para definir, estamos discutindo. Tá? Então, participem da discussão. Isso aí, obrigado, Cristina. Obrigada a vocês, gente.